havendo número regimental, declaro aberta a 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos contra animais no âmbito do Estado de São Paulo. Eu queria aqui, antes de... Isso que eu ia sugerir. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Tripoli. A sugestão, aproveitando que é agora, a gente deliberar os requerimentos e, em seguida, entrar para a oitiva, se possível, presidente. Sim, hoje teremos uma reunião muito mais curta, não teremos vídeo, não teremos muito mais curta do que as demais, com certeza, né, seremos bem pragmáticos. Mas é o seguinte, então eu queria só que vou passar aqui os requerimentos. Temos sobre a mesa requerimento item 1, de 5/12 de 2017, deputado Caio França. O requerimento número 6 solicita cópia do laudo das condições sanitárias e de higiene dos locais que acomodaram os animais que foram embarcados no Porto de Santos e levados para consumo humano na Turquia. Na operação, que se iniciou no dia 29/11/2017, com previsão de término dia 4/12/2017, bem como da embarcação denominada Nada, que fez o seu translado. Deputados que quiserem discutir, não havendo interessado em discussão e votação, favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 2, data 6/12/2017, deputado Roberto Tripoli. Requerimento número 7, solicita informações junto ao Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, com dados relativos aos anos 2016 e 2017. 1. Quantas ocorrências envolvendo animais foram atendidas? Especificando por tipo de ocorrência, como maus-tratos, tráfico, venda ilegal, captura ilegal na natureza, caça e outras. Item 2. Quantas armas ou armadilhas de caça ou captura ilegal foram apreendidas? 3. Qual o montante de multas lavradas e qual o montante efetivamente recebido? Especificando por tipo de ocorrência, principalmente as relativas a atos de caça. Em discussão. Não havendo deputados interessados em discutir, em votação, deputados favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Bom, daremos início agora, então. Quero aqui cumprimentar aqui o professor Roberto Bosqueiro, que a Unesp, queria só lembrar, eu fiz alguns requerimentos de informação quando tivemos aquele caso de Jabuticabal, e a Unesp, ela respondeu. Queria também aqui agradecer, primeiramente, a presença e o empenho dos deputados dessa comissão, que tem sido muito importante para o sofrimento dos animais. A deputada Célia Leão, deputado Roberto Tripoli, deputado Gil Lancassi e deputado Cacá. Eu acho que tem sido muito profícua, as reuniões têm sido assim um sucesso absoluto nessa, como... Foi isso. Vamos lá. Essa, nós não... Está dando microfonia, acho que em algum lugar. Nós não, por conta dessa de amanhã, que nós viremos mais um técnico, já estamos próximos de ir fechando alguns relatórios com relação a esse assunto, já estamos muito próximos e da questão de caça. Mas como entraremos em recesso, então ano que vem nós vamos fazer esse fechamento. E agora vamos incluir as outras questões. Mas eu quero agradecer o empenho de todos os deputados, né? Eu acho que é um grupo de deputados que tem um trabalho suprapartidário, tem sido muito importante para a questão dos animais. Eu queria até parabenizar num ponto aqui a questão da FAPESP, que quando eu fiz o requerimento de informação lá para a FAPESP de Jabuticabal, me entregaram o relatório, está no meu gabinete, cumprindo todas as solicitações que fizemos. E na segunda também, nós também pedimos, também foi entregue com todas as solicitações. Aqui tem um termo, você quer passar o termo para... já está. Ele precisa ler ou não? Não precisa? Precisa ler ou não? Todos têm lido. Senhor, por gentileza, o senhor lê esse texto, por gentileza, está sendo tudo gravado, né? Uhum. Eu, José Roberto Bosqueiro, infraassinado RG número 13295139, dígito 3, exercendo o cargo de professor assistente doutor na Unesp, fui convocado a comparecer a esta comissão parlamentar de inquérito como testemunha e com fundamento nos artigos 203 e 218 do Código
de Processo Penal, combinados com o parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição do Estado de São e com o artigo 3º da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, declaro que fui advertido a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto no artigo 4, inciso 2º da Lei Federal 1579, de 18 de março de 1952. Muito obrigado, professor. Eu já vou dar início já com a pergunta que eu tenho feito, a mesma pergunta que eu fiz para o professor da USP. Professor, eu queria saber o seguinte, dentre de todos os procedimentos, né, que utilizam animais na Unesp, quais são os procedimentos que o senhor julga que não existe métodos substitutivos? Bom, primeiro, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar nessa comissão, e mais do que um prazer, é uma responsabilidade bastante grande estar falando em nome da Unesp. Nós não temos efetivamente uma administração central para o estudo dos animais de experimentação, uma vez que cada eu queria só fazer uma correção, é no ensino, não a nossa questão é só animais no ensino, não em pesquisa. Tá? E porque cada faculdade tem a sua comissão de ética, para a qual são submetidos os procedimentos, tanto para pesquisa, mas também para ensino. Então, as comissões de ética, elas também analisam as minutas das disciplinas, todas as aulas práticas que eventualmente são ministradas, os métodos e etc, etc. Então, mesmo na questão didática, as comissões de ética analisam e não existe uso de animal mesmo na parte didática, sem que seja submetido ao comitê de ética da respectiva faculdade ou instituto, coisa assim. Com relação a essas práticas, eu acho que a Unesp ela vem tentando, ao longo do tempo, minimizar ao máximo o uso dos animais. Professor, desculpe, eu gostaria que o senhor respondesse a minha pergunta. Minha pergunta é assim, quais procedimentos que a universidade utiliza que não existe método substitutivo no ensino? É isso que eu quero saber. E em função disso, a gente vem tentando propor essas práticas alternativas, inclusive com congressos. Houve um congresso em Araraquara nessa linha. Particularmente, eu precisaria estudar, porque, para falar assim, a verdade, eu fui pego um pouco de surpresa com relação a essa convocação, e a Unesp ela é uma universidade extremamente grande, né? Diversa, e eu, obviamente, não conheço a realidade de todos. Com relação a que tipo de práticas podem ser, não podem ser substituídas por práticas alternativas, eu acho que a gente fundamentalmente fala em algumas práticas que envolvem especialmente algum tipo de treinamento técnico que alguns profissionais possam precisar no seu desenvolvimento. Então, assim, quando você pensa em treinamento num veterinário, por exemplo, existem algumas abordagens que eu acho que fica difícil você fazer, por exemplo, em cadáveres obtidos. Qual é a abordagem? Pela ordem, presidente. Desculpa. Pela ordem, deputado Trípoli. Presidente, eu estava lendo aqui, desculpe a ignorância, mas me parece que o professor José Roberto Bosqueira é professor assistente do Departamento de Educação Física. Sim. E qual o conhecimento de causa para discorrer a respeito de toda Deputado, a Faculdade de Ciência? Pois não, acontece o seguinte, quando nós fomos entramos em contato com o reitor e pedimos que o reitor indicasse um técnico. Então, o senhor lê aqui o currículo do professor, é um currículo extenso, inclusive ele é bolsista da FAPESP, e tem mais de 22 pesquisas relacionadas com recursos da FAPESP. Ele é biólogo formado, então o entendimento tanto do reitor para fazer a indicação como o currículo
mostra que está Presidente, qualificado. a dúvida em relação ao currículo do professor então ele é representante da universidade. Sim. Mas me parece que ele não não é da área dele. Não é isso que eu estou querendo dizer. Pois não. É que nós, a universidade, nós desenvolvemos ao longo da nossa carreira um grau de especialização muito grande. Então, quando eu venho aqui falar sobre animais de experimentação, obviamente eu conheço muito mais o que se faz dentro das ciências biológicas. Então, as práticas aplicadas, por exemplo, na medicina veterinária, na zootecnia, na medicina, eu conheço marginalmente, não é? Então, assim, eu não domino, assim como no direito você não domina todos os aspectos do direito com profundidade, eu não vou dominar todos os aspectos da experimentação animal com profundidade. E é por isso que quando a gente monta uma comissão de ética, existem vários profissionais diferentes, inclusive veterinários, membros de ONGs, de defesa dos animais, membros da associação civil, da comunidade civil, membros da OAB e assim por diante. Então, obviamente, para responder uma questão tão complexa que acontece, porque a questão do deputado, ela é por demais de complexa. Você não pode responder isso assim, olha, quando você, ao invés de fazer isso, você pode fazer isso, eu tenho que dar a palavra ao invés de fazer aquilo. Professor, somente. Entendeu? Deputada Célia Leão. Obrigada, presidente, e parabenizá-lo pela CPI, pela condução dos trabalhos e certamente pelo resultado que teremos no início do ano que vem. Queria comentar o professor Dr. José Roberto Mosqueiro, agradecer a presença dele aqui para nos auxiliar nessa CPI. Eu quero pedir licença, presidente, ao senhor e aos demais pares, por alguns minutos. Nós temos quórum, já combinei com o deputado Ana do Carmo. Como presidente da CCJ, eu tenho que resolver a questão de alguns projetos nesse momento na minha bancada, então eu tenho que ir até lá, mas eu volto e acho que os deputados que estão aqui, me parece, vão poder permanecer por mais um tempo. E aí nós permanecemos com o quórum. Então, quero pedir licença a Vossa Excelência e ainda chegar a tempo para poder participar dessa reunião. Ok, deputado. Eu quero agradecer também o empenho. A deputada Célia chegou mais cedo, também nós dois ficamos ligando para todos os deputados, muitos estão no Palácio, mas quero agradecer todo o empenho da deputada Célia Leão nessa comissão. Muito obrigado, deputada. Obrigada, deputada. É que eu estou mais do que bem representada, professor. Talvez o senhor não os conheça, mas os deputados que estão aqui, deputado Tripo, deputado Cacá, deputado Gil Lancaster, deputada Ana do Carmo, são verdadeiros leões no mundo do parlamento e representando a nossa sociedade. Então, eu só vou pedir licença mesmo para me ausentar e depois eu queria entender um pouquinho essa questão de uso de animais. O deputado Trípoli teve, para mim, sempre foi um privilégio, uma honra de conhecer meus filhos pequenos e a minha pequenininha no colo, e hoje todos eles foram para a medicina, doutor. Os dois estão na USP terminando residência, e a pequenininha acabou de receber a resposta da Unesp, que passou também na residência da USP e da Unicamp, pelo menos na primeira fase. O que eu quero dizer com isso é que são filhos estudiosos e que tinham uma ideia equivocada do uso de animais. E conversando com eles e explicando, assim como no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha não se usa mais, depois de um bom debate na minha casa, eles entenderam. Eu queria que as nossas universidades estaduais também entendessem, porque vida é vida em qualquer tempo, seja do ser humano, seja do animal, é vida. Então, eu estou aqui exatamente para colaborar com esses grandes deputados. Obrigado, deputado. Daqui a pouco eu volto. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Um minuto só. Eu gostaria de agradecer também a presença do Dr. José Roberto Mosqueiro, informar para o senhor que nós não somos do judiciário, sim. Nós somos do legislativo. Então aqui ninguém é juiz para estar julgando o senhor. O senhor é um convidado especial da casa. Se sinta à vontade, tranquilo. É normal ficar nervoso às vezes na frente de um juiz. Nós não somos juízes. Então o senhor se sinta à vontade nessa casa e fale absolutamente a verdade do que acontece na Unesp. Okay? Não, claro. Só isso que a gente precisa. O senhor pode ficar à vontade, tomar água, café. Sinta-se em casa aqui, ok? Nós não vamos julgar ninguém aqui, sim, só estamos apurando, ok? Isso aí. Então, continuando, na verdade a pergunta do deputado, ela é uma pergunta extremamente complexa, uma vez que a universidade é uma estrutura extremamente complexa e a variedade de cursos que você tem na universidade, ela é extremamente grande. Então, dizer para o senhor assim, de maneira, numa tabela, tal prática é feita e pode ser substituída por essa, eu acho que... Então, o senhor sugere que, então, quais são o nome das pessoas que o senhor me indicaria para que nós possamos convocar para vir responder essa pergunta? Porque esse é o cerne da nossa questão. A Unesp, quando pediu para vetar
o governador vetar o projeto 706, ela disse que é o seguinte: a Unesp, o reitor da Unesp, então nós temos que convocar, talvez, Trípoli, o reitor para vir falar, porque nós queremos uma resposta fidedigna da Unesp. A Unesp tem que nos dizer, porque eles disseram ao governador que não existe método substitutivo, e até agora todas as 202 universidades que compõem Estados Unidos e Canadá não utilizam métodos mais há muitos anos no ensino. A Alemanha não utiliza mais, a Inglaterra não utiliza, mais de 20 universidades no Brasil, com nota 5 no ENAD, não utilizam mais. Então nós queremos saber por quê. Então nós pedimos o senhor vir aqui, e isso foi explicado para o reitor, que ele enviasse um técnico que nos dissesse quais são os procedimentos que não têm método substitutivo. Então, eu gostaria, então, se o senhor puder, já que o senhor dissesse os nomes das pessoas, que são as pessoas que têm condições de nos responder isso. Então, de novo, a questão é a questão da especificidade. Na universidade, quando uma pessoa vem aqui falar, ela vai falar sobre o que ela conhece e nós temos, por ética ou por princípio, não falar daquilo que a gente não conhece. Então, eu não posso chegar aqui e falar. Então, assim, o procedimento normal que acontece na universidade para todos os processos é o seguinte: quais são os cursos que estão usando animais de experimentação hoje? Medicina. Na experimentação, no ensino. Ok. Não é experimentação. Não, sim, mas no ensino. Na aula prática é uma forma de experimentação animal também, não, né? Porque... Veja bem, essa é uma confusão, professor, que estamos fazendo aqui o máximo para que as pessoas entendam. Restrição de utilização de animais do ensino é uma coisa. Na pesquisa é totalmente diferente. Então, o que eu queria saber... Vamos fazer o seguinte, eu queria que o senhor dissesse, então, o senhor dissesse em qual área o senhor atua e qual delas, e o que dentro da sua área o senhor pode responder. Pela ordem, senhor presidente. Pela Ele não ordem, respondeu a pergunta do presidente. Quais as pessoas indicadas para nos responder o que nós estamos querendo saber? Então, pode ser uma só que vem aqui. Pela ordem, deputado Trípoli. Presidente, eu gostaria de perguntar ao professor, quando o reitor solicitou que ele viesse aqui representá-lo, o que o senhor imaginou, o que o reitor pediu ao senhor? O reitor falou, olha, tem uma CPI na Assembleia, presidida por deputado tal, e com certeza o questionamento vai ser esse, por causa que foi vetado a lei dele, então com certeza eles vão questionar. Não. O contato foi feito por telefone, muito rapidamente, para que eu fizesse parte de uma comissão parlamentar de inquérito. Tanto que quando eu recebi essa convocação, e ainda dizendo que me era facultado fazer acompanhar com o advogado, eu liguei para a reitoria e disse... Eu acho que eu não sei, então, aonde eu estou indo. Para mim, eu vim aqui, como representante da universidade, auxiliar, junto com os meus pares, é isso que eu quero deixar claro qual é a filosofia da universidade. Né? A gente trabalha no esquema de pares. Fulano entende da área dele mais do que eu entendo. Portanto, quando houver um questionamento sobre a área de expertise daquela pessoa, eu não vou responder. Eu não posso responder, porque ele a pessoa indicada. Então, quando se faz uma pergunta como essa, quais são as práticas, eu não posso responder. Presidente, o reitor é muito amigo, né, do doutor professor, é muito amigo, né, porque imagina a situação dele, é um técnico, um currículo maravilhoso, e por telefone, só me permite, ele colocou uma batata quente na sua mão, falou, você vai lá e vê o que você faz. Então, quer dizer, eu elogio o seu currículo, enfim, mas eu encaminho da seguinte forma. Primeiro que se aprove um requerimento aqui de informações dentro dessas perguntas que Vossa Excelência está colocando. E convoque o senhor reitor para que ele seja acompanhado, não só do advogado, porque toda a CPI... Outros técnicos também. Porque o deputado aqui falou que nós não julgamos, nós não somos juízes, mas na verdade nós somos juízes. Nós estamos aqui, inclusive, para dar voz de prisão, para pedir encaminhamento, para convocação. Para quem mentir, sim. Claro. Então, eu sugiro, quer dizer, primeiro, não deixar o professor José Roberto numa situação ruim, porque quem deixou numa situação ruim foi o reitor, não fomos nós, nem ele não tem culpa nenhuma. Então, o encaminhamento que eu faço para que a gente possa caminhar é que o chato, presidente, é que o plenário não é soberano. Verdade. Porque senão poderia fazer o requerimento já, aprovar já e já estava andando. Agora vai ter que apresentar para a próxima reunião. Amanhã. E o que o reitor, pois não. Amanhã teremos reunião, né, presidente? Amanhã teremos, nós podemos fazer podemos uma outra aprovar aqui. o requerimento. Na terça teremos uma outra reunião
É que tem 24 horas, é questão regimental, mas na próxima terça... Mas de hoje para amanhã não, são 48 horas. 48? Mas temos depois, na 48. terça, uma reunião com as pessoas convocadas pela deputada Ana do Carmo. A gente pode aprovar na sessão de terça-feira que vem, que é a última, antes de entrar no recesso. Deputado Triplo, eu acho que seria uma boa... Daria as 48 horas. Eu vou fazer o professor tem conhecimento de causa da área dele. Ele não tem culpa nenhuma, perdão. Eu vou entrar em contato com o reitor. Eu acho que o reitor, como já está sabendo, pode ser convocado, Sim. porque não é uma novidade, pode ser convocado. Sim, sem dúvida. E no prazo de uma semana também, não precisa dar 15 dias, 20. Convocar o reitor, que ele venha acompanhado Da equipe técnica. Da equipe técnica, Claro. em relação a este assunto. Muito obrigado. O senhor sabe se vai ter troca de reitor agora nesse final de ano ou não? Não sei se o reitor tem Não. férias. Então, eu acho que a ideia do deputado, eu acho que assim, eu acho que, minha opinião, eu comungo, já que o reitor foi comunicado. E nós pedimos para ele indicar para não convocar o reitor. Achamos que não teria necessidade, o reitor não é técnico. Pedimos para ele indicar um técnico. Eu acho que o deputado Triplo tem total razão, porque ele deveria ter encaminhado um técnico que realmente, eu acho que colocou o professor numa situação muito constrangedora. Então, acho que ele deve se cercar, se ele quiser, ele traga os técnicos dele para se cercar, ou estude antes o assunto. Então, eu acho que o caminho, se os nobres deputados concordarem, eu acho que faremos isso. É mais pela ordem, presidente. Pela ordem, E deputado. mais uma vez agradecer ao José Roberto e dizer ao José Roberto, quer dizer, eu sou feliz primeiro porque tem o seu nome, né? Começa por aí, né? Sou feliz porque tem o seu nome. Então, o deputado foi muito gentil, de fato, fica à vontade. Nós queremos informações, nós queremos informações, mas, pelo visto, o senhor professor tem conhecimento de causa, mas não é a pessoa certa indicada para esse momento. Então, agradeço ao presidente e ao José deputado, Roberto. eu queria só pedir mais 20 minutos aos senhores, porque não vai dar para caminhar. Não. Hoje não. Porque tem algumas perguntas complementares e a gente encerra, porque daqui a gente não vai caminhar, só o reitor poderá responder. Pela Mas eu ordem, gostaria de senhor fazer, pela ordem, deputado Cacá. Mais para uma questão... Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. E agradecer ao professor a sua presença, mas por uma questão de fazer as coisas andarem. Esse convite, ou melhor, convocação que Vossa Excelência pretende fazer e que vai fazer ao reitor, ele precisa vir aqui com respostas claras e objetivas. E se ele, no caso, não tem conhecimento, ele não pode chegar aqui e simplesmente falar, olha, eu não sei, depende dos meus técnicos. Eu acho que a convocação tem que ser bem clara, objetiva, que ele venha com a equipe que possa responder. Porque é a segunda CPI que eu participo. Nesse mandato que eu assumi, eu vejo que tem coisas que quando a gente quer, desculpe a expressão chula, barrigar, as coisas vão sendo levadas e que destrói a oportunidade de a gente fazer aquilo que uma CPI precisa fazer. Era essa a minha colocação, senhor presidente. E muito pertinente, deputado, como sempre. Eu acho que os deputados foram felizes nessa questão. Eu queria saber, o professor, qual é, professor, a área que o senhor, então, atua dentro da universidade? Eu trabalho... É na medicina, na veterinária? Não, eu trabalho com fisiologia do sistema endócrino. Essa é a minha área. De maneira muito mais específica, eu trabalho com mecanismos de secreção de insulina. Então, é isso que acontece geralmente na universidade. Você vai absolutamente ficando cada vez mais especialista nas suas áreas de atuação. Dentro, então, né, da sua área de atuação, o senhor utiliza animais? Sim. Aqui, então, não é ensino. Na pesquisa. Aqui é pesquisa, não é ensino. Não, no ensino não utilizo nas minhas aulas de fisiologia, não utilizo. Não. Okay. Na Unesp de Bauru, acho que ninguém utiliza. Então, Roberto, eu acho que não tem mais o que, né, deputado, Ana do Carmo, acho que já se retirou. Então, eu acho que eu vou agradecer aqui. Como eu faço para me pronunciar? Eu não sei, ele gostaria de falar. Pode falar. Então, professor. na verdade, o que eu gostaria de solicitar à comissão é exatamente isso que o nobre deputado falou. Que fosse feita a convocação, mas de maneira bastante específica, fosse dito o que se espera da pessoa que vai vir aqui falar. Por quê? Porque o reitor ele vai precisar de uma assessoria dos vários pessoas das várias áreas para poder fornecer as respostas.
não é? Então, assim, Meu essa xará, especificação... Me permite. Deputado O senhor chegou agora, porque essa questão vem vindo até. O deputado Feliciano, presidente da comissão, apresentou um projeto de lei. Quer dizer, essa questão já foi votada por todos os parlamentares, com acordo de sanção. Aí o governador vetou. Antes de vetar, falou um monte de besteira para o nosso presidente, antes de vetar, porque o governador não tem conhecimento de causa, apesar de ser filho de um veterinário, né? Mas não tem conhecimento de causa. Então, o que aconteceu? Aí formou-se uma comissão, da qual o senhor reitor participou, do qual o senhor reitor pediu ao governador que vetasse o projeto do Feliciano. Então, quando o senhor reitor recebeu a convocação, naturalmente, eu concordo com o Cacá que, de fato, deveria já fazer, mas ele já sabia do que se tratava, não há dúvida. É uma CPI, não é um convite para uma festa, para um baile, coisa parecida. É uma convocação. O senhor mesmo pediu para o seu advogado estar acompanhando, porque não se trata de uma CPI de parlamentares eleitos pela população, enfim. Então, eu peço só desculpas, doutor Vênia, que o senhor reitor sabia. Isso eu vou questioná-lo quando vier aqui, porque ele vai vir, com certeza, porque se ele não vier, ele virá sob vara. Então, com certeza. Então, só para dizer ao senhor, quer dizer, não adianta justificar o que é injustificável, porque não precisa justificar. O senhor não tem culpa na história, o senhor recebeu um telefonema, veja a situação, um telefonema do reitor pedindo que o senhor viesse representá-lo, achando, eu não vou nem falar CPI de Câmara Municipal, que é muito... Então, eu só tendo a agradecer ao senhor pela colaboração, o senhor veio, de fato, respondeu o convite, tanto das normas, só que o que nós queremos, de fato, é outro tipo de informação. Então, agradeço o professor pelas palavras e por ter saído do seu local de trabalho e vir aqui prestar esse dentro do que só tenho a agradecer eu venho trabalhando exatamente nessa linha, eu sou biólogo, seria ridículo eu não ter essa preocupação. Não, muito honesto, eu achei honesto. O senhor podia vir aqui e falar um monte de coisa, não, o senhor foi honesto, o senhor falou de fato honesto. Senhor presidente. Antes de passar a palavra para o Gil, queria só fazer deputado Gil, queria só fazer duas perguntas. Até hoje, todas as pesquisas que o senhor recebeu recursos da FAPESP, o senhor sabe me dizer qual é o total de recursos que o senhor recebeu até hoje? Eu acho que chegou na casa de 1 milhão, 1.200.000 reais. Em que período? Em 10 anos. 13 anos. E quais são essas pesquisas? O senhor lembra de algumas? Das 22, o senhor sabe algumas? Eu já trabalhei com animais resistentes à insulina. Agora estou trabalhando com animais portadores de tumor, com plantas medicinais no tratamento de diabetes de tumor. São várias linhas, mas sempre dentro dessa linha de metabolismo, secreção de insulina e etc, etc. Deputado Gil. Eu vejo que não há outra solução a não ser convocar o reitor, sem dúvida, com todos os seus técnicos que vão nos responder as perguntas que queremos saber, porque o tempo é curto e temos que concluir esta CPI com louvor. Então, a convocação tem que ser feita com urgência e já avisar, e traga todos os técnicos de todas as áreas, nem que venha 20 técnicos aqui, nós vamos ouvir. Não tem problema. Nós estamos aqui para Serão isso. docentes, provavelmente, docentes. Né? Obrigado pela sua presença aqui, professor. Eu também queria... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Pedro Cacá. A explanação do nobre colega Roberto Trípoli é uma verdade. Todos que são convocados sabem muito bem o objeto, o cerne da questão. O problema é, por saber disso, né, e da forma que nós convocamos, permite o que acaba de acontecer hoje. É verdade. Então, nós não podemos dar margem para subterfúgios e deixar muito claro para que, na próxima, nós não saiamos daqui com respostas evasivas, tipo, olha, não é minha área, eu não sei, eu preciso consultar meu técnico, eu sou reitor, mas eu não tenho domínio. E aí é obstacular a investigação. É isso que eu quero colocar, respeitando claramente o meu colega, bastante catedrático na área, mas eu que sinto e vejo é o que acontece. Ele sabe muito bem. Sabe muito bem, e por saber muito bem, é que acaba acontecendo isso. Então, estou reiterando que na vossa convocação, né, seja feito de forma que não abra brechas para que nós consigamos o nosso objetivo. Sim. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria também agradecer ao professor e dizer que na fala dos deputados deu para sentir
que praticamente nós estamos sentindo aqui uma falta de respeito com esses deputados e com esta CPI. Eu acho que o reitor foi infeliz, realmente ele sabia do assunto e sabia muito bem do assunto. Eu acho que essa questão de ele tentar dizer, olha, vai assim mesmo, que vai passar, não vai passar. Não vai passar. Aqui, os deputados aqui, não vou usar um termo chulo, mas ele vai entender o que é uma CPI. E que aqui são deputados sérios que estão aqui, não estão aqui de brincadeira. Então ficou ruim para ele, ficou pior. Tentamos fazer de uma forma que ele pudesse indicar alguém, igual fizemos com as outras universidades, para tentar poupar o reitor, que tem seus afazeres, mas infelizmente ele não contribuiu. Então eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor, agradecer a presença dos deputados e declaro, então, encerrada a nossa sessão. Muito obrigado a todos.